Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo de volta ao meu canal, como é que vocês estão? Galera, olha só, nós vamos agora falar um pouquinho sobre ciclo de Wyckoff, ou seja, sobre o ciclo de mercado baseado na metodologia de Richard Wyckoff, certinho? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o gráfico, comecei a introduzir para vocês um pouco sobre análise técnica, sobre como o mercado funciona, como os players movimentam o preço, falamos um pouco de oferta e demanda. E nessa aula aqui agora, eu quero falar, já entrar na metodologia de Richard Wyckoff. Se você não assistiu a aula passada, tá aqui, ó, esse card, eu vou deixar o link na descrição. Assiste essa aula, ela é muito boa, é uma introdução muito legal para você já começar a entender basicamente o que nós vamos fazer, as análises, tá? E as aulas anteriores, claro, onde a gente fala um pouco sobre análise fundamentalista, sobre a carteira previdenciária, sobre a nossa forma de operar, construção de patrimônio, muito importante, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, já vamos entrar na metodologia. Isso aqui é básico, é para iniciante, a gente aos poucos vai avançando, passar pelo intermediário, pelo avançado, falar de volume, vai ter muita coisa bacana aqui no canal, se inscreve, não deixa de se inscrever para você não perder os conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Dominando o mercado com ciclos de Wyckoff, pessoal. O que é um ciclo de mercado de Wyckoff? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Richard Wyckoff. Ele viveu aí, ele nasceu em 1873 e ele faleceu em 1934. Tem bastante tempo, né, galera? E vocês podem ver que a metodologia do cara, até hoje, ela está aí e cada vez mais difundida, porque é uma metodologia fantástica. E para nós que investimos a longo prazo, você não tem ideia do que isso daqui pode potencializar para você. Como eu falei, se você quer especular, fazer day trade, vender um dia, comprar num dia, vender no outro, essa metodologia, para mim, na minha opinião, nada supera essa metodologia de análise técnica para você operar no mercado. Para longo prazo, mel na chupeta, tá? Isso daqui é uma coisa maravilhosa. Então, olha só, ele foi o pioneiro da análise técnica, ele identificou padrões cíclicos de preço e volume, tá? Ou seja, padrões que se repetem através de análise mesmo. O cara está ali no mercado no dia a dia, você mesmo, quando estiver operando, você vai identificar esses padrões. Na sua própria análise, você vai ver esses padrões acontecendo várias e várias e várias vezes. E cada vez mais você vai melhorar a sua análise, tá? Então, ele desenvolveu duas leis que ele considerou fundamental, que ele trouxe para o mercado financeiro, ou seja, a lei da causa e efeito. O que é a causa e efeito? Todo preço ele tem um efeito, ou seja, você precisa movimentar o preço, os players movimentam o preço. E, para isso, gera um resultado dessa causa, tá? Esforço versus resultado. O que é esforço versus resultado? Volume, esforço. A quantidade de dinheiro que é aplicado no mercado. O que movimenta o preço é a oferta e demanda, como eu já falei para vocês. Oferta e demanda, mais compra, mais venda, o preço cai. Maior demanda, o preço sobe. Então, volume financeiro. Isso confirma o movimento, que é o resultado. O preço sobe. Porém, às vezes tem divergência. E aí, o que isso mostra? Que pode ter um movimento falso, pode ter uma reversão. Ou seja, o preço está subindo com uma demanda menor. Tem algo estranho, né? A oferta é maior do que a demanda. Quando isso acontece genuinamente, o preço cai. Mas se ele subir com a oferta maior, tem alguma manipulação no mercado. Isso a gente vai analisar sempre aqui no mercado, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, quais são as fases do mercado? Você tem a fase de acumulação, a fase do rally, que é a tendência chamada de markup, a fase de distribuição e ele chama de declínio, que é a queda, markdown, que é a tendência de baixa, tá? Então, nós temos aqui, ó, dá uma olhadinha só, vamos mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui, pessoal, nós temos a acumulação, aqui nós temos o rally, que é o markup, onde o preço sobe, aqui em cima ele vai distribuir, ou seja, ele vai vender os ativos. Na aula passada eu mostrei isso em exemplo no gráfico real, tá? E o declínio, que é o início da tendência de baixa. Beleza? Esse modelo aqui, ele mostra direitinho as fases, tá? Então, a acumulação, os players compram aos poucos, enquanto o mercado está pessimista, ou seja, está todo mundo vendendo, tem notícias ruins, o pessoal está preocupado,
Tá todo mundo vendendo e os grandes players estão comprando. O preço se move de forma lateral. Eu mostrei para vocês isso. Assiste a aula anterior, eu mostrei isso no gráfico real. Claro, nas aulas que a gente vai, ao longo dos próximos meses, a gente vai mostrar muito isso no gráfico, tá? O preço rompe a resistência, que é o rally. Ele entra em tendência, que é justamente aqui nesse ponto, ó, quando ele rompe e ele vai embora. Eu mostrei também isso para vocês na prática, como que funciona, tá? Distribuição, agora que os grandes operadores, a gente chama de smart money, ou homem composto, vocês vão ouvir muito isso, que é quem move o preço, os grandes players do mercado, eles precisam vender e eles distribuem através de quê? De liquidez que eles buscam no mercado, oferta e demanda. Mostrei para vocês na prática também na aula passada, como que eles fazem isso. Então, eles compram barato, sobem o preço, vendem mais caro, jogam o preço para baixo para voltar a comprar mais barato. E nós vamos seguir o smart money, a gente vai seguir o homem composto para que a gente também faça esses movimentos com parte das nossas posições, tá bom? Fase de acumulação, nós temos aqui a fase de acumulação. O que, que é? Ocorre depois de uma tendência de baixo, uma tendência longa de baixo, o preço vem caindo há muito tempo. Os grandes players, as instituições ou as mãos fortes, como fala aqui no slide, eles começam a diminuir a força dessa queda, eles começam a absorver essa queda, enquanto o público geral está pessimista, o pessoal está com medo, o preço está caindo. O pessoal, lembra que eu falei para vocês? O público em geral, eles compram no topo e vendem no fundo, porque eles estão com medo. E nós não, e os players não. A gente compra no fundo e vende no topo. É assim que a gente faz o giro e melhora o nosso preço médio, tá? Bom, feito isso, o preço entra em consolidação. Ele fica de lado, que é o que vocês estão vendo aqui nessa fase aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, isso aqui é uma grande consolidação, ó. Você vê que tem as linhas de tendência que fica definido no range, é a região onde os players vão acumular, tá? Cada fase dessa daqui, cada situação dessa nós vamos estudar juntos aqui, tá? Volume, o volume diminui e depois ele aumenta em momentos específicos, por exemplo, no spring, no checkout, nos testes, nos falsos rompimentos, onde o player vem buscar liquidez, tá? Spring está aqui, são os testes de liquidez. Olha só, movimento rápido abaixo do suporte, testando a demanda, testando se tem gente, se tem demanda para poder vender para os players, para eles comprarem. Tá? Aumento de volume. Aqui aumenta muito o volume nesses momentos, beleza? Bom, fase 2, tendência de alta, que é o rally. Quando ele rompe o topo, o que, que é isso aqui? Ó? Vou mostrar para vocês. Quando ele rompe aqui, ó, aqui no modelo, vocês estão vendo? Ó? Isso aqui é um rompimento. Tem os falsos rompimentos que eu mostrei para vocês, onde ele volta para dentro do range, mas tem o rompimento real, onde ele vai entrar em tendência. Ele rompe e ele vai embora. Para quê? Para valorizar o ativo, certo? Preço rompeu, tá aqui, entrou em tendência. Rompimento após a fase de acumulação, o início da tendência. Os preços eles formam os topos e fundos ascendentes, que é o que eu falei para vocês. A tendência, né? Topos e fundos ascendentes, sobe, corrige, sem perder os fundos anteriores. Volume aumenta muito o volume, ou seja, esse movimento é impulsionado, é a lei do esforço e do resultado. Mais esforço e mais resultado, o preço sobe. O público se interessa. Por quê? Porque os investidores, a gente chama de sardinha, de varejo, eles, quando vem o preço subindo, eles querem comprar. Pronto, agora é hora de comprar, mas nós não. Nós compramos no momento que o player está acumulando. Depois que entrou em tendência, a gente vai deixar o preço andar, porque nós vamos esperar o momento de distribuir o momento que nós compramos. E o público, em geral, não. Eles começam a comprar justamente quando o preço está subindo. Às vezes, eles começam a comprar quando o preço entra em momento de distribuição. Quando o mercado entra em distribuição, o público em geral está comprando. Então, é o que eu falo para vocês, é uma análise muito ruim, análise técnica clássica. As pessoas perdem muito dinheiro com isso, tá? A distribuição, a fase de distribuição, ela ocorre depois de um grande período de alta. Como falei para vocês, os grandes players começam a vender suas posições aqui, ó, no topo, um novo range de distribuição. Aí você tem
uma parada, né? Uma parada aqui, ó, para você já reduzir os players, reduzem o preço, reduzem a força dessa tendência, uma parada preliminar. Depois, clímax de venda, ó, e ele forma o range. Bom, nesse momento, o preço entra em lateralização novamente. O preço se move, faz topo, ó, lateralmente em um topo, como um volume. Teste de oferta, uptrust, aqueles falsos rompimentos que eu mostrei para vocês no gráfico. São os testes para poder pegar liquidez, beleza? Movimento acima do topo. Para quê? Para fazer armadilha. Ó. Falei para vocês, lembra? Criando armadilha para os compradores. Então, quando fazem o falso rompimento, os compradores eles querem comprar, acreditando que quando romper o preço vai embora. Mas na verdade, os grandes players estão querendo vender, eles querem jogar esse preço de volta para patamares inferiores. Sinais de fraqueza. Tem falhas ao atingir esses topos, tá? Fez a distribuição, rompe o suporte e começa a tendência de baixa. O suporte. Ele rompeu o suporte, ele vai embora. Nesse momento, nós já distribuímos parte das nossas posições. Igual eu falei para vocês, a gente compra, um exemplo, eu acumulo 50 ações de Itaú, entro na tendência, quando ele distribui, eu distribuo 20, 25, 30, estou dando um exemplo, o mercado volta a cair, a gente volta a recomprar novamente patamares onde a gente comprou anteriormente, melhora o nosso preço médio, certo? Iniciou a tendência de baixa. Essa fase ela é caracterizada por venda generalizada, pessimismo, as pessoas estão com medo. O preço começa a cair, aquelas pessoas que compraram no topo, elas começam a falar: meu Deus, eu vou perder dinheiro, eu vou perder dinheiro. Elas começam a vender, aí o preço cai cada vez mais, tá bom? O volume aumenta significativamente durante essas quedas, confirmando essa pressão vendedora, a oferta maior do que a demanda. Tentativas de recuperação são fracas e com baixo volume. Sinal para traders experientes começarem a observar pontos de acumulação novamente. No nosso caso, a gente vai começar a ficar atento em novos pontos de acumulação. Por que usar? Pessoal, por que usar o ciclo de Wyckoff? Primeiro, identificar a posição no ciclo. A gente precisa aprender a conhecer em qual momento o mercado está, tá? Isso permite você reconhecer a fase que o mercado está, para você tomar decisões melhores. Antecipar mudanças, isso ajuda a prever as possíveis reversões ou a entrada de tendência, seja de alta ou de baixa. Ou seja, você entra no momento que os grandes operadores do mercado estão entrando. Você não entra depois que já aconteceu. Então, a sua chance de aumentar muito o seu lucro. Entender a lógica dos grandes players, como essas instituições elas movimentam o preço, como eles pensam. Richard Wyckoff mostrou isso para a gente. Tá? Então, a gente negocia de forma mais profissional. Gerenciar o risco ajuda você a cuidar, você saber a hora de entrar ou não no ativo, a comprar em bons preços. Claro que a gente usa análise fundamentalista. Isso a gente não deixa de lado. A análise técnica, ela é uma ferramenta de estratégia. É o que eu falo para você, nós somos investidores estrategistas. A gente faz análise técnica, a gente faz análise fundamentalista para saber o preço teto, para saber se aquela empresa é uma boa empresa, que tem bons lucros. Tudo que eu falei para você sobre análise fundamentalista é muito, muito importante. Lembra que eu falei que somente análise fundamentalista já é o suficiente para você ter sucesso no mercado de ações, receber bons dividendos de boas empresas? Porém, se você tem uma estratégia, se você conhece, por exemplo, a metodologia de Wyckoff, que eu estou ensinando aqui para vocês agora, já de forma bem básica, começando com vocês, o sucesso nosso no mercado aumenta. Potencializa muito o nosso crescimento de patrimônio para a gente, sim, chegar lá na frente e ter a nossa renda passiva, a nossa carteira previdenciária, gerando lucro e dividendos para a gente todos os meses. Beleza? O ciclo em 4 passos. Então, é basicamente isso, acumulação. Compre quando as pessoas estão pessimistas. Os grandes players acumulam enquanto o mercado está caindo, enquanto ele está em baixa. Rally, vende quando a euforia começar, o preço rompe resistência, inicia a tendência de alta. Ou seja, é o rally, você aproveita esse momento. Enquanto as pessoas estão comprando, você já está aproveitando
porque você já comprou, você já está fazendo o seu lucro. Distribuição, fica de olho na fraqueza. Quando os grandes players distribuem as posições no mercado, o mercado ele está otimista, as pessoas estão eufóricas. Nossa, está subindo, está tudo lindo, vamos comprar. Esse é o momento que a gente está de olho para começar a vender. Vocês perceberam que a gente faz sempre o contrário da grande massa? A gente vai com uma análise muito profissional, sofisticada. Esse tipo de análise é sofisticada. Então, aproveita esse conteúdo, tá? Declínio, que é a fase em que entra em tendência de baixa, onde a gente já distribuiu e a gente vai esperar bons momentos para fazer nossas compras novamente. Beleza? Finalizei aqui a apresentação. Fique conectado, domine o mercado com o método de Wyckoff. Tá aqui, me segue no YouTube, se inscreve, deixa o seu like. Eu quero, rapidinho, antes de finalizar a apresentação, vamos aqui para o gráfico, pessoal. Olha só. Olha que maravilha que nós estamos aqui. Ó. Vou passar rapidamente o que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui em Taesa, olha só como nós estamos. Nós estamos agora em uma bela de uma fase aqui, ó, de compra. Estamos comprando, pessoal. Ó. Tá vendo aqui, ó, muita compra aqui, pessoal. Porque o preço está em acumulação. Isso é uma grande fase de acumulação, tá? Vamos puxar aqui, ó, CEMIG. CEMIG, nós também estamos aqui, ó, uma fase bacana de acumulação, pessoal. Olha só. Ó, esperando os momentos de romper para a gente pegar a tendência, tá? Então, vocês veem que isso aqui é real no mercado. Caixa Seguridade, também estamos em bons momentos aqui, ó. Olha só, estamos nos fundos aqui, ó, das estruturas, onde nós estamos comprando para quê? Acumulando junto com os players. Beleza, pessoal? Olha aí. Abaixo da região de suporte, ó. Pegando liquidez. Tem muita gente vendendo, os players estão comprando aqui. O que que nós queremos fazer? Nós queremos subir, ó. Queremos romper esse topo aqui, fazer giro, vender, comprar barato e vender mais caro. Certinho, pessoal? Esse é o objetivo no mercado: crescer o patrimônio, fazer lucro, receber dividendos, fazer uma análise profissional. Esse tipo de análise é feita em gráfico diário e semanal, como eu já falei para vocês. Você só precisa de 1, 2 horas por dia, ou talvez um dia aí, 2, 3 horas, um final de semana, para fazer suas análises e comprar seus ativos. Espero que isso tenha ajudado você, que você esteja gostando. Se inscreve no canal para você não perder aí os próximos conteúdos. Deixa o like para ajudar no engajamento. Compartilhe o vídeo, isso é muito importante. E, para finalizar aqui, minha corretora de seguros, seguro e proteção veicular, você que precisa proteger o seu patrimônio. Vem fazer a cotação do seu veículo comigo. A minha corretora é a patrocinadora desse canal aqui. Link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Me chama para a gente poder fazer essa proposta para você proteger seu patrimônio. Fica ligado que as próximas aulas, cada uma vai ser mais interessante do que a anterior. E você vai dominar a metodologia Wyckoff e começar a fazer suas compras, acumular o seu patrimônio para você chegar na liberdade financeira. Esse é o nosso objetivo: montar a nossa carteira previdenciária para a gente viver tranquilo, recebendo lucros dessas empresas que a gente investe. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, meus amigos.